Muito bem, seja bem-vindo para mais uma dissecção metálica. E hoje temos uma banda bem desconhecida, acredito eu, né? Talvez do último escalão metálico, o Energy Vampires, né? Que lançou originalmente um álbum no formato cassete lá em 91 e em formato CD em 2008, né? Naquele formato CD, Bandcamp, vinil, né? Um apanhado da carreira dos caras. A banda, na verdade, esteve ativa de 89 até 93 e veio da decomposição, né, do desmanche do Slaughter Destroyers, né, que era uma banda americana também que já era no quarto, quinto nível. Né, mas vamos em frente, então, falar um pouquinho do Energy Vampires. Então, aqui está, né, o lançamento pela Shadow Kingdom Records, né, com aí 15 momentos, né, que foram coletados aí de várias formações. Cada música parece ter uma formação diferente, né? A única pessoa constante aí é o Jonathan Stewart, né, que depois saiu do Slaughter Destroyers, formou aí, né, esse projeto, essa banda, né, e gravou várias demos ou vários sons que depois de muito tempo foram aí compilados, né, nesse lançamento. Originalmente então foi lançado, como eu falei para vocês, né, no formato cassete, né? Também já tinha vários membros aí, então tem juntamente, né, com os outros caras do Slaughter Destroyers, que era o Brent Sullivan e o Ed Morvac, né? Mas depois foi tendo uma rotação de membros aí infinita, né, até a banda acabar. O som dos caras é aquele heavy metal americano, lembra bastante o Halloween, né? Não é Halloween, o Halloween, né? Alguma coisa do Damian Thorne, Spitfire, Defender, muitas bandas lá da Old Chicago, Illinois, né? Aqueles vocais bem agudos e um som basicão do metal, né? Então a gente vai passar aqui, vamos contar um pouquinho da história desse lançamento, né, feito aí pela Shadow Kingdom Records. Então aqui está a capa original lá, né, do álbum Energy Vampires, né, e a capa que está no Bandcamp, né, o lançamento aí digital desse álbum. Eles têm aí na discografia deles, né, uma demo de 90, a demo de 91, que é esse aí, um vídeo de 2008 e um split, né, das demos junto com Slaughter Destroyers, né, de 2018. Né. Aqui a contracapa e o disco em si. Tá? Então a gente tem aí uma série de membros aí que participaram de várias bandas, né? Passando inclusive por outras mais ou menos conhecidas, o Interkill, que também veio do Slaughter Destroyers, né? Spirit Web, né? Equinox, um monte de banda aí, né? White Witch, Sin After Sin, e aí vai, né? Aqui o trabalho, né, completo da capa, a arte completa da capa, uma capa bem legal, bem feitinha, né? Interessante em relação ao título aí, né? A energia vampírica aí sendo sugada de repente pelo chefe deles, tá? Ao que se diz respeito, né? Então segue aí essa linha macabra, terror. Como o Impaler também usava, os caras, vocês vão ver, eles também se pintavam, né? Então tá aqui, ó, a galera, né, alguns momentos aí ao vivo, né? Então lembra bastante aquelas bandas aí, o Asp também era assim no começo de carreira, né? Então eles tinham essa pegada, o Tyrants também, né? Então tá aí, né, uma amostra das imagens do Energy Vampire, né? Aqui de novo, repara que tinha lá, né, tem um certo set legal, os caras tinham um carro ali personalizado, né? Bem interessante essa questão da banda tentar, né, criar aí uma identidade visual. E aí vamos começar a falar então, né, dessas músicas aqui. E infelizmente, né, eu tenho que dizer que, poxa vida, eles não me convenceram. Mas vamos lá, né? Pecking a Pistol abre aí o disco, né? É um heavy power metal típico, vocais agudos, né? Lembra bastante as bandas, como eu falei, americanas. Tem bons solos de guitarra, uma produção ok, né? Para lembrar que isso aí foi lançado lá atrás em formato de cassete, né? Mas apenas ok, né? Já a segunda faixa, Blood Money, né,
já é um pouco mais crua, meio desleixada, atira meio para todos os lados, os vocais são muito altos, né? Lembra bastante, como eu falei, o Halloween, né? Então, daquele metal lá de Chicago, Motor City Metal, né? Tem um refrão até interessante, mas também vai passar batida, né? E a terceira faixa, né, na primeira trinca aí, Pull the Stake Out, né? É uma outra faixa muito exagerada, muito confusa, mistura os ritmos, tem um tecladinho de terror ali, uma velocidade de speed metal, mas ela fica meio irritante, em um certo momento você acaba ficando irritado com a música, pelo menos na minha opinião, né? Então você fala assim, nossa, o que esses caras estão fazendo, né? Por que eles estão fazendo isso? Enfim, talvez seja experimentalismo, né, do Power Metal, mas não me agradou. Aí a gente vai seguindo para Rock and Roll, né? É um começo meio hard rock com teclado, um recheio meio vazio, né? Sei lá, os caras começam de novo a experimentar várias coisas diferentes e os vocais não se encaixam na proposta musical mais acessível dessa música, né? Que volta a ficar de pesada. Ela é meio chamativa pelas esquisitices, né? Que ela vai e volta, muda. A construção dela é meio confusa, né? Parece que os caras estavam tentando acertar alguma coisa. Eles podiam ter transformado essas ideias numa música mais limpa, né? Mas enfim, ficou essa baderna, né? A faixa 5, Battle X, é uma das mais antigas aí do grupo, remete aos anos 80, então não aos anos 90. E aí o que acontece? É uma faixa mais tradicional, mas sem muita novidade. Ela acaba lembrando algumas outras bandas aí dos anos 80, como Homem, Leatherwolf, Lizzy Borden. É uma faixa até que é boa, se eu fosse escolher alguma entre delas aí, uma faixa boa, né? Mas só isso também, nada de novo, nenhuma novidade. Né? A seguinte, a sexta faixa, a Different from the Rest, finalmente uma música que acaba chamando um pouquinho a atenção. Se eu tivesse que destacar uma música seria essa. É um speed metal lá, Agent Steel, uma gravação lá, essas coisas. Mas pelo menos você percebe que deu uma melhorada, né? Foi da Battle X para essa aqui. É o destaque do disco, né? É Different from the Rest, que já é um speed metal comum também, mas pô, valeu a pena chegar aqui, né? Essa você não cansa de escutar. Seguindo aí o álbum, a gente tem uma pequena intro, né? Laboratory Door, né? A intro pula, joga para frente, né? Que abre caminho para Footsteps in the Snow, né? On with the Show. Tem uns riffs bacanas, uns teclados tétricos aí, volta a lembrar o Halloween, né? Mas de novo, muitas ideias desconexas, ficam meio esquisitas. E aí tem uma esquisitice mora, que é a esquisitice máxima do disco, né? E tem um sax, os caras colocaram um sax do nada, né? Um saxofone ali, e aí ele começa a duelar com o baixo, né? E aí volta do meio pro final. É a faixa que vale você escutar pela esquisitice. Não deu certo, né? Foi uma ideia interessante, mas não deu certo, né? Mas enfim, os caras tentaram, né? Tentaram pelo menos fazer uma coisa assim. A faixa 9, Motherfucker, né? É mais do mesmo, também é mais uma faixa criada lá nos anos 80, né? E aí eu acho que tá bem explicado, né? Chegando nessa altura aqui do disco, né? 9 faixas, uma faixa só interessante, uma outra ok. Tá explicado porque a banda não seguiu em frente, né? Porque a banda não conseguiu resultados melhores, lançamentos melhores, né? Então a gente percebe que faltava alguma coisa para o grupo. Chegando aí quase no final, né? Na parte final do álbum, temos Shock Treatment, Maniac, outro momento bem alternativos, umas partes esquisitas, o vocal até interessante, o baixo chama atenção. Mas não tem coesão, parece que os caras foram jogando as coisas lá e falaram assim, grava aí, deixa, né? Tem até um momento meio irritante, assim, vergonha alheia, nos vocais, que ficam legais, mas de repente começam muito alto. E aí você fica assim, meu, sério que os caras gravaram isso? Eles tiveram a manha de gravar isso mesmo, né? Deixaram. Porque o que acontece? Quando os caras lançaram isso, ficou tudo assim, muito límpido, né? Muito cristalino na gravação. Então tem umas coisas bizarras que chamam muita atenção, né? Mas enfim, vamos lá, vamos em frente, né? 11ª faixa, Broken Winged Angel, é só uma intro com os coros que abre para My Eyes Get Missed Too, a piano version, né? Uma balada no piano, como o nome diz,
que, ok, você gosta de uma baladinha, um piano, vai passar aí rápida, né, desapercebida, mas para quem gosta de balada pode ser um momento interessante. Seguimos aí com Living in Peace, né? De novo tem aí teclados e guitarras mais interessantes, mas depois entra aquele espiral desconexo, aquela experimentação, né? Os caras vão desconstruindo as linhas tradicionais da música, fica uma coisa instrumental que não encaixa com o vocal. É impressionante como eles conseguem fazer isso quase todas as músicas, né? A parte instrumental parece não encaixar com o vocal. O cara gravou o vocal e mandou os caras gravar por cima ou vice-versa, sei lá, parece que eles não ensaiaram, né? Seguimos aí para a penúltima faixa, On The Run, né? É outra faixa tentando fazer alguma coisa nova, meio criativa, mas cai na confusão e é uma chatice a essa altura do campeonato sem fim, né? Já fica aquela coisa assim de Jesus, né? Tem que aturar isso aqui, tem que aturar 4 minutos e 20 dessa coisa confusa e chata. E não sei por que, cargas d'água, né? Eles resolveram fazer uma reprise aqui de My Eyes Get Missed Too, só que agora numa versão acústica de guitarra, né? E também tem um pouquinho de piano, né? Mas enfim, é a mesma balada, né? Não sei porquê. Bom, tá bom. Os caras assim, vamos colocar tudo que a gente gravou, né, no CD, não importa o que seja. Critério zero. Então tá aí, né, pra fechar o álbum mais essa balada. A gente tem então aqui em relação às notas, gente. Vamos lá, né? A arte, ok, gostei da arte, encarte bem feito, tem as fotos, né? As letras, tem uma entrevista bem interessante. O cara parece que ele não estava gostando de dar entrevista, não, né? Dá umas respostas meio atravessadas. Você volta aí no vídeo, né? Dá um pause que você vai ver essa entrevista, né? Falando um pouquinho sobre as bandas anteriores e o próprio Energy Vampire. Os músicos, né, como eu falei, putz, é muito músico, é uma lista infindável. Eu nem falei para vocês aqui, tem uns 20 caras aí, cada música é uma formação diferente, então não dá para ter uma base, né, quem que é bom, quem que não é, quem que encaixou, mas sei lá, os caras meio atrapalhados aqui. E o cara principal, né, os vocais não são lá essas coisas. A produção, dá para entender que não é uma produção excelente, né, afinal de contas o lançamento original lá atrás em cassete, né, produção 6, mas o grande problema mesmo fica aqui nas composições, né, muito fracas, muito confusas, muito cru o negócio e tem coisa ruim, né, infelizmente tem que falar de algumas coisas ruins, né, então nota 4 aí pelas composições, perfazendo na média ali, né, um 6ão e olha lá, né. Então recomendo esse álbum realmente para quem gosta de bandas subterrâneas, né? Ou quem gosta de realmente procurar coisas diferentes, ou quem quer escutar um metal cheio de, sei lá, desconexo, né? Mas aquele power metal com vocal agudo, né? Não é nada alternativo, nada tipo um Voivode da vida, é um power metal mas desconexo, né? Então tá aí a minha opinião, se você concorda, discorda, o que você acha do Energy Vampires, se é que você conhecia esses caras, né? Então fica aí a sugestão para você escutar aí, dar uma procurada e depois me falar se você concorda ou não com a minha opinião, tá? É isso aí, gente, valeu, obrigado, até a próxima!